Não é possível. Quando eu vi o nome dele ali, eu meio que não acreditei, fiquei voltando e tal, aí fico conferindo esse negócio oficial e tal, tão zoando com a minha cara. Mas não, ele tá na produção, ah Deus, eu fiquei numa felicidade extrema quando eu vi isso. Fala gente, voltamos aí com mais um vídeo dessa vez, pra comentar aí de Solo Leveling, que oficialmente teve seu anime anunciado na Anime Expo, e soltaram o visual, o staff, tudo basicamente que a gente queria, quer dizer, quase tudo. A gente queria um trailer animado já, com cenas prontas do anime, mas isso não teve. Mas ainda assim, com o que eles passaram, já dá pra ter boas ideias aí do que pode sair. E os rumores, em sua maioria, estavam corretos. Foi basicamente o pessoal falando os rumores que aconteceu. Então, só esse aspecto é interessante. Mas teve uma surpresa, e por essa eu acho que ninguém esperava. O compositor. Anunciaram, meu Deus do céu! E bom, eu já fiz uma live aí, comentei por alto a coisa toda, mas agora vai ter um vídeo separado aí, comentando em detalhes tudo que eu achei aí desse anúncio, e no caso analisando staff e tudo mais, um negócio aí direitinho. Inclusive um medo de muita gente é o diretor, no caso, que só dirigiu um anime até agora, então tem muita gente achando que vai ser um desastre, no caso da produção. Eu expliquei sobre isso até na minha live, no caso que não é bem assim, embora eu não possa garantir nada, e eu vou mostrar exemplos disso, que não deu pra mostrar na live. Mas aqui eu vou mostrar alguns exemplos do que pode sair e como pode dar bom esse diretor aí, devido a algumas informações sobre ele. E como sempre, quem puder, apoie o canal, vire membro, você ganha vídeos extras toda semana, tem mais de 500 acumulados, o mais importante, você vai estar apoiando mais no meu trabalho, então quem já é membro, muito obrigado. E quem não puder, só dá um like aí, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. E bom, vamos lá, saiu aí um teaser, que honestamente não mostra nada de animação, mas mostra um pouco do design que vai ter no anime, dos personagens centrais e tal. Então até aí tudo bem. Tá seguindo basicamente o visual do mangá, tá idêntico. Inclusive alguns acharam esse visual meio esquisito, é porque esse visual, metade dele é o protagonista depois de receber a habilidade dele de evoluir de level. Pra quem não conhece a história, é basicamente um cara que recebe a habilidade de evoluir de level em um mundo onde as pessoas já, no caso, ganharam uma classe, por assim dizer, e um nível específico de poder que eles não podem mudar. Eles podem aperfeiçoar algumas coisas, técnicas de luta e tudo mais, com certeza, se aprimorar, mas não tem como evoluir o poder que eles ganham. E o protagonista ganhou um poder muito fraco, ele é um nível muito baixo, só que aí depois de um determinado evento é dado a habilidade para ele de evoluir de level, como se fosse num jogo. Ele é o único que pode fazer isso. Tanto que o nome da obra é Solo Leveling. E bom, vai seguindo a história dele, e antes, no caso de ganhar essa habilidade, ela tem essa aparência aí, que tá, no caso, meio escurecida do lado. Ficou bem legal até essa aparência dele dessa forma. Mas depois ele fica com essa aparência aí que a gente vê do outro lado, que tá clara. Essa aparência aí, no caso, ele quase sofre uma plástica. É a melhor forma de falar plástica. É basicamente o que parece que ele sofreu. Porque não parece o mesmo personagem. No caso, deu uma desculpa e tal, o corpo dele foi modificado e tal, com o treinamento que ele faz, blá, blá, tem inclusive uma zoeira com o One Punch Man no treinamento dele. Mas o ponto é que o corpo dele é modificado e tal, mas não modificaram só o corpo, a cara mudou. O penteado tudo bem, mas a cara dele mudou. Então, honestamente, pra mim ele sofreu uma plástica, isso sim. Porque não parece um cara só que mudaram só o penteado dele, ele ficou mais alto, mudou um monte de coisa. Mas esse é o motivo do pessoal estar estranhando basicamente esse visual aí. É porque metade do protagonista é o eu dele antes dele ganhar esse negócio de evoluir de level. E a outra metade é depois dele ganhar. Por isso que tá, no caso, esquisito o design. Mas se você olhar e dividir ao meio, aí você entende melhor o que eles fizeram aí. Não mudaram o design dele. Eles só misturaram aí, meio a meio, mas não vai ficar assim no anime. Isso aí é só pra representar o eu dele antes e depois. Então relaxa quanto a isso. Mas o design tá praticamente idêntico lá, no caso, ao do mangá. Sem reclamações quanto a isso. Mas eu queria ver animado, porque no design, no papel é uma coisa, animado é outra. Então isso aí não me disse tanta coisa assim. Só que eles estão seguindo o design do mangá. Porque alguns tinham dúvidas até se iam fazer isso, já que o original é uma light novel. Só que o que ficou mega popular não foi a light novel, foi o mangá. Aí do mangá o pessoal ia pra light novel, foi basicamente um marketing pra light novel. Ou no caso pra novel. Não é nem justo chamar de light novel, porque não tem aquelas ilustrações igual light novel, é basicamente um livro normal, na verdade. Inclusive, tanto a versão em livro quanto a versão em mangá, que inclusive é toda colorida, estão disponíveis em português no Brasil. Quem tiver interesse, eu vou deixar um link para elas na descrição do vídeo. Então o pessoal poderia, no caso, se basear no livro e dane-se o que o mangá fez. Mas não, claramente estão usando todos os designs do mangá. E é provável que sigam até o modelo de história do mangá, que tem as lutas e tal, para eles usarem de base, facilita muito a produção isso. Então, bom, a gente tem aí um design que vai seguir o do original, beleza. Tem um anime anunciado para 2023, tem um
um ano pelo menos, não é uma data específica, mas um ano, ok. E eles não têm nada animado, o que não é nada demais, considerando que tem mais de 6 meses ainda, supomos que o anime seja para janeiro. Eles têm mais de 6 meses ainda para fazer, no caso, 1, 2 episódios, 6 episódios, 4 episódios, etc. Então não é um problema. Quando falta um mês para estreia, 2 meses para estreia e não tem nada para mostrar, aí eu acho meio preocupante. Mas faltando aí 6 meses ou mais para estreia, pode ser só em abril ou julho. Então aí há um ano até a estreia, aí não tem problema. Mas você tira aí desse preview, que eles mostram só cenas do mangá e tal, etc. Que basicamente eles não têm nada da animação realmente pronta. Ok. E também não fizeram um trailer pre-made e tal pra tentar impressionar com o trailer pre-made, que é aquele trailer, no caso que eles animam várias partes legais e tal pra empolgar, mas não é coisa pronta de verdade. Não fizeram isso também. Ok. E anunciaram um staff. Esse staff que mais chama atenção no preview é a música. Tem uma trilha sonora por trás que muita gente que viu só... Olha, se você só viu Attack on Titan, você deve, no caso, começar a ligar. Nossa, essa trilha sonora me lembra um certo negócio. Será que colocaram uma trilha sonora já tá com Titan por trás pra dar uma empolgada? E aí eles vão e colocam. Isso! Adeus! Aí eu não tava acreditando, eu olhei, não, isso é um AMV, eu tô vendo um AMV, isso aqui é um meme, tô zoando com a minha cara. Aí eu peguei, isso é oficial meu, eu fiquei meio desconfiado. Quando eu vi lá Sawano, não é possível. Eu adoro Sawano, vocês devem saber, eu sou o fanboy do Sawano. Pra quem não sabe, ele é o compositor de Kill la Kill, de Attack on Titan, mais famoso provavelmente. Guilty Crow também é excelente trilha sonora de Guilty Crow. Olha, ele tem toneladas de trilha sonora. Eu gastaria um século aqui, ele já fez para um bando de animes diferentes. E o ponto é que ele é muito bom. As trilhas sonoras dele se destacam por trás, empolgam pra valer. A não ser que, no caso, o diretor não saiba usar. Aí pode fazer errado, mas é muito raro. Até quando usam mal as trilhas sonoras dele, elas ainda conseguem dar uma empolgada. É um negócio impressionante. Então eu adoro ele como compositor. E quando botam ele em um anime de ação, olha, podem botar a cena estática lá. Só de ter uma cena estática parada e ter a trilha sonora empolgante dele por trás, você já vai dar uma empolgadinha. Já salva a produção em alguns aspectos. Aí quando eu olhei lá, nossa, Sawano! Então, a produção pode ser mais ou menos e tal, que ainda assim vai ser empolgante com a trilha sonora dele por trás. Então eu já olhei lá com um sorrisão, tá salvo esse negócio. Não importa se sai meio zoado, porque a trilha sonora vai salvar. Óbvio que eu acho que não vai sair tão zoado assim, mas quando eu vi o nome dele ali, eu meio que não acreditei, fiquei voltando e tal, aí fico conferindo esse negócio oficial e tal, tão zoando com a minha cara. Mas não, ele tá na produção, Deus, eu fiquei numa felicidade extrema quando eu vi isso. Porque, no caso, naquela staff premium que a gente ficava teorizando, todo mundo queria o Sawano. Queria o Fota, um diretor bom pra caramba, o de Kimetsu, por exemplo. E, no caso, o Sawano na trilha sonora. Também servia, no caso, a Kajiura, que é a compositora de Sword Art Online, de Kimetsu. O cara também tem um outro que trabalha na composição de Kimetsu junto com a Kajiura. Mas o ponto é que tinham opções limitadas. Fora esses, os outros têm até alguma coisa aqui e ali. Por exemplo, compositor de Hero Academia, consegue fazer umas coisas legais, mas nem se compara ao Sawano pra mim. É outro nível. Então Sawano é basicamente, em nível de trilha sonora, pegar o melhor diretor possível de ação que existe no Japão. É basicamente isso. Então a gente ganhou o melhor compositor de ação que eu acho, na minha opinião, tem no Japão, para animes. Então só aí a gente já ganhou na loteria, um pouco pelo menos. No caso, o Studio One Pictures é muito bom. Óbvio que depende muito do diretor e tal, do produtor que vai ter por trás, etc. Aí, no caso, pode chamar melhores animadores ou piores. Isso vai definir muito da equipe que vai estar por trás. Mas, ainda assim, é um bom estúdio que geralmente consegue se virar bem. Há anos que eu não vejo nada mal animado da One Pictures. Algumas coisas são superiores, outras um pouco inferiores, mas não sai nada lixoso da One Pictures há muito tempo. Esses são os últimos animes aí. Lembrando vocês da One Pictures. Todos eles bem feitos pra caramba, né? Então, não acredito de jeito nenhum que vai sair zoado Solo Leveling. Mas, bom, o roteirista, ele não tem muito o que dizer. Porque ele nunca, no caso, fez roteiro de um anime de ação do tipo de Solo Leveling. Então ele realmente não tem nada pra analisar. Ele é bem experiente, tá trabalhando há muitos anos aí e tal, tem experiência com anime de comédia, principalmente, mas anime de ação vai ser novidade, vamos ver o que ele vai fazer. E é importante, porque, por exemplo, se eles tiverem que rushar todo o Solo Leveling aí em 25 episódios, por exemplo, é possível que isso aconteça, não vou dar certeza, mas é possível. Então ele vai ter que ser muito bom pra compilar lá algo essencial realmente só da série, em 25 episódios. Mas, claro, podem fazer 50. O sonho de todo mundo é que tenha 50. É possível? É, não é impossível que tenha 50.
mas não é garantido também. Mas o roteirista vai ser importante, para como ele vai compilar a coisa toda lá. Alguns, inclusive, já estão pedindo mudanças, principalmente no final, que causa bastante discussão aí. Eu fiz um vídeo sobre o final e tal, não vou entrar em detalhes de novo aqui. Quem quiser entender, no caso, as discussões quanto ao final que muita gente quer melhorado, dá pra fazer. É muito fácil, na verdade, de alterar aquele final. Não exige nada demais antes e tal, tem que mudar coisas leves. Um dia eu faço um vídeo isolado sobre isso, porque esticaria demais isso aqui. Mas o ponto é que muita gente gostaria que o roteirista mudasse algumas coisinhas aqui e ali, principalmente o final. E não é aquele final que morre todo mundo e tal, aquele final mega ruim, não é esse o ponto. No caso, que muita gente não gosta do final é outra coisa. De novo, dê uma olhada nesse vídeo aí, comigo falando sobre o final, pra vocês entenderem o que acontece e por que, no caso, eu também gostaria que alterassem umas coisas ali. E, bom, tem também o design de personagens. Ele trabalhou algumas OVAs e tal, nada muito grande, não tem muito como avaliar ele também. Então a gente vai ter que aguardar aí pra ver como ele vai sair. Ele vai ser a surpresinha. Mas ainda assim, os designs que mostraram aí que ele fez e tal pros personagens, tá seguindo bem o mangá, nada a reclamar por enquanto não. Mas vamos ver como vai ficar na animação mesmo, já que ele que vai supervisionar e tal, manter um negócio decente lá. Isso aí eu tô curioso, como ele vai conseguir fazer. Se vai simplificar demais ou não, então é um aspecto aí que eu acho importante. E tem o mais importante de todos, o diretor. O diretor é a alma do projeto. O estúdio às vezes pode ser mais ou menos, mas se tem um diretor muito bom, ele salva a pátria. Contatos é muito importante. Não adianta às vezes o diretor tem uma visão muito boa, ele sabe trabalhar e tal, mas ele não tem contatos com animadores legais e tal, então ele não consegue levar muito o nível da produção. Ele fica dependente dos outros membros da produção e do próprio estúdio, para ajudar ele, no caso com mão de obra e tudo mais. Então não é muito legal se ele não tiver contatos. A gente não sabe se esse animador específico tem muitos contatos, mas tem uma parte legal. O cara faz de tudo. Ele é um animador, e é um bom animador. Ao mesmo tempo, ele já fez um bando de storyboard de ação. E ele também já trabalhou como diretor, no caso, de vários episódios aí. E diretor de animação também. Então o cara já trabalhou em tudo que é ramo aí, basicamente, que é importante dentro de um anime. Ele tem experiência em tudo. E ele dirigiu umas coisas bem legais que eu vou mostrar aqui pra vocês. Mas o pessoal tá meio desconfiado dele, porque o único anime que ele dirigiu, o projeto inteiro, foi o diretor principal, foi esse Ecchi. Que é só um ecchi de comédia romântica. Não tem nada de ação nele. Então, pô, não tem nada a ver com Solo Leveling. Botaram um diretor de ecchi de comédia romântica num anime de ação? Sim, muita gente deve estar revoltado com isso, é compreensível e tal, que não tem nada a ver, etc. Ok. Só que olhem por outro lado. Antes de ficar desesperado e tal, achando que vai ser uma porcaria e tal, escolheram um péssimo diretor, etc. e tal. Lembrem daquele vídeo que eu fiz, no caso, dizendo que seria muito legal se a Pictures colocasse a staff de Sword Art Online Alicization em Solo Leveling, porque tem tudo que Solo Leveling precisa lá. Tem bons animadores, eles usam muito efeito digital e tal, que Solo Leveling vai precisar. O CG deles que eles usam também é bem decente e tal. No caso, a staff de Sword Art Online era perfeita, no caso, para Solo Leveling, ao meu ver. Porque chamar animadores e tal, todo mundo envolvido na produção lá de Alicization. E, bom, esse cara estava envolvido. Meio que foi realizado o que eu falei. O design de personagens também estava envolvido em Sword Art Online, trabalhou, no caso, em algumas temporadas, no filme. Então, ele não era o design de personagem, vale dizer, mas ele trabalhou como animador e diretor de animação, no caso, neles. Então, olha só, meio que parte da staff de Sword Art Online realmente foi trabalhar em Solo Leveling. Então eu meio que acertei naquele meu chute. Porque o boato era só que, no caso, a Pictures poderia pegar Solo Leveling aí. Beleza, aí eu fui explicar como se a Pictures pegasse não seria uma coisa ruim, seria boa na verdade. Porque a Pictures tem, no caso, contatos com bons animadores e tal, bons diretores, etc. Daram pra fazer um negócio legal. Então eu dei um exemplo aí, pô, imagina se pegassem a staff de Sword Art Online. E meio que fizeram isso. Porque esse diretor aí, ele trabalhou muito em Alicization. Ele, no caso, dirigiu um bando de episódios, fez o storyboard de episódios importantes. Por causa da volta do Kirito lá, ele lutando contra o cara, depois da volta dele. No caso, um episódio climático aí, ele que foi o storyboarder. No caso, ele fez storyboard de vários episódios aí, com bastante ação. Então não eram episódios random e tal, aqueles mais fraquinhos davam pra ele. Davam episódios climáticos pra ele fazer. Então ele manja de fazer cenas de ação. Isso aí já é um ponto positivo. O outro ponto muito legal. Ele fez a opening da parte 2 lá de Alicization, que é War of the Underworld, já teve 50 episódios, aí tem a parte 1, tem a parte 2, que é War of the Underworld, que é mais 25 episódios. Então as duas openings de War of the Underworld, ele fez, e ficaram muito boas. As openings são muito legais, ele fez o storyboard e ele dirigiu essas openings, inclusive animou também. É o que eu falei, o cara é o exército de um homem só.
Ele anima, ele faz o storyboard, ele pega e dirige, o cara é impressionante. E eu gosto de caras assim, porque eles manjam muito de tudo. E fica mais fácil você, no caso, movimentar a produção, no caso da pitaco, se você entende muito do negócio. Você pode até auxiliar. Pô, essa animação vai ficar pronta e tal, ele vai lá e anima o bagulho. Então eu gosto muito de diretores completos assim. Ele é um caso. Então essa opening aí já me deixa meio animado. No caso, o que ele pode fazer na direção de um anime de ação. De novo, é engraçado, que eu meio que usei essa opening de exemplo lá quando eu falei, pô, se a staff, no caso de Sal, pegasse Solo Leveling, por exemplo, seria legal, então eu expliquei por quê, e usei essa opening de exemplo lá, então... E acabou sendo o cara que fez a opening, no caso, fez storyboard pra quem não sabe. E aí, no caso, pega os ângulos e tal, faz todo o guia lá, no caso, feito meio rascunhado de como vai ser. E aí depois vem os animadores e tal e começam a desenhar de forma bonita tudo que ele rascunhou lá de como vai seguir. Mas quem basicamente cria o rascunhão da animação é o storyboarder. Ele é muito importante. O rascunhão da luta, a movimentação da luta, os ângulos que vai pegar, a movimentação toda, é ele que faz. Então o storyboarder é importantíssimo. Diretor que não é bom em storyboarder, pra mim, não devia ser diretor pra começar. Então esse cara já manja nisso. Ele fez um negócio legal como storyboarder. Então, ao invés de se centrarem no fato aí que, no caso, o único anime que ele dirigiu solo recentemente foi um anime de comédia romântica Ecchi, se ligue no fato de que ele é muito experiente com anime de ação, graças a Sword Art Online, que ele participou muito da produção de vários episódios e tal, e das openings muito legais que teve. Então, sim, pode sair algo legal. Óbvio que eu não vou garantir aqui, vai sair algo legal, ele vai ser um gênio aí, vai mostrar que é bom pra caramba. Gostaria, seria ótimo. Vou garantir isso? Não, eu não sou doido. Então, se começar lá não ficar muito legal, o pessoal vem aqui me apedrejar. Mas eu tô mostrando que sim, existe esperança, pode sair algo legal. O que a gente tem que torcer é que dê um bom tempo de produção. Que sobre tempo aí, tá, pra eles adiantarem bem os episódios e tal, fazendo um negócio bacana. E sim, vai ter computação gráfica, é outra coisa que muita gente se pergunta e tal, pô, será que vai ter CG? Gente, o anime como um todo vai ser feito em 2D, isso aí é descarado, não vão fazer um anime em 3D. No caso, iria pra um estúdio especializado em 3D, se fosse o caso. No caso, foi pra um estúdio aí que é especializado em 2D, e usa 3D também. Então, vai ser um anime em 2D, relaxem, mas vai ter 3D. No caso, eu acredito, por exemplo, que as sombras do protagonista, no caso, no começo, beleza. Mas depois vai ampliando, tem que criar um bando de soldados lá de sombra, então isso aí vai ser em 3D. Não vão botar o animador pra desenhar toneladas de soldadinho lá, sombra. Então, tudo bem que pode acontecer, eu não duvido. Mas a maior probabilidade é que as sombras do protagonista, no caso, seja tudo em computação gráfica. Até porque são coisas muito simples, então não deve incomodar muito em termos de computação gráfica. Coisas muito detalhadas em computação gráfica geralmente incomoda pela estranheza, no caso do 2D com 3D. Mas quando é um negócio bem mais simplificado, é mais fácil de você misturar com o 2D. Então a única coisa que eu acredito que vai realmente ser 3D são monstros muito grandes, aqueles monstros gigantes e tal, e no caso as sombras. O resto eu acredito que vai ser em 2D. Não vou dar certeza de novo absoluta, não tenho uma bola de cristal, mas 90% de chance, 95% de chance que vai ser em 2D. No caso, quase todo o anime. E é isso, gente. Olha, em alguns aspectos foi melhor até do que eu esperava, negócio da staff. A gente ganhou, no caso, uma das coisas que a gente queria de melhor, que era um compositor top do top do top, melhor que tem de ação, que eu considero. E uma staff aí que não é nenhum desastre também não, um estúdio bom e uma staff que pode entregar algo legal. Não tá tão testada quanto diretores, no caso, renomados e tal, mas tem chance de entregar algo bacana. Então aguardemos aí um trailer oficial que deve sair mais à frente aí, lá pro final do ano provavelmente, tá? Eles devem soltar um trailer, no caso realmente com animação do que ele já tem pronto, tô muito curioso pra isso, é isso realmente que vai dizer muita coisa pra gente, de como vai ser o anime, aí vai dar pra criar uma expectativa correta, porque por enquanto a gente só pode especular em cima do nome da staff e tudo mais, porque o teaser mesmo que eles mostraram não diz nada com nada, é só realmente pra gerar um hypezinho, com cenas do mangá. Então aguardemos aí, mas estou esperançoso. E bom, gente, é isso. Fico por aqui. Se gostaram do vídeo, dê o like, compartilhem. Se inscreva no canal que não se inscreveu ainda, apoie o canal quem puder, vire membro. E eu vejo vocês no próximo vídeo.